Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Meninos, hoje eu vou explicar para vocês o último tema do capítulo de matemática que nós estamos estudando. Eu vou explicar para vocês sobre medidas de superfície. É o último tema do capítulo 8. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que nós já aprendemos sobre perímetro. Eu vou destacar aqui com a caneta para vocês entenderem a diferença de perímetro para área. Aqui, meninos, o perímetro é a medida do contorno de uma área ou de uma figura. O perímetro é essa medida aqui, é o contorno, tudo que está em volta aqui. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem 6 centímetros e aqui a gente tem 4. Então, 6, 10, 16, 20. Vamos supor que essa figura aqui, ela tem 20 centímetros de perímetro, que é essa área do contorno, a medida do contorno. Essa que eu destaquei com a caneta verde aqui. Medida de superfície. Agora vamos estudar a ideia de área e algumas unidades de medida de superfície. A professora entregou aos alunos 2 folhas de papel retangular de mesmo tamanho, divididas como mostram as imagens. Então, aqui, uma pessoa decidiu dividir a folha com quadradinhos e a outra com triângulos. Para medir a superfície da folha, os alunos utilizaram o quadrado e o triângulo como medida de superfície. Desse modo, eles concluíram que a superfície da folha media 24 quadradinhos ou 48 triângulos. São equivalentes, viu, meninos? Valem a mesma quantia, só foi representado de formas diferentes. A área, meninos, é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso daqui. Tudo isso que está dentro aqui é a área. Aqui é a mesma coisa. Tudo isso é o que chamamos de área, a medida da área. A diferença é que aqui eles mediram essa área com quadrados e aqui com triângulos, tá bom? A área de uma figura plana é a medida de sua superfície, considerando determinada unidade de medida. Qual é a área da folha de papel, considerando como unidade de medida o quadrado e o triângulo? Na verdade, aqui são 2 quadrados e aqui 3 triângulos. Então, vocês vão definir a área dessa figura aqui utilizando 2 quadradinhos como unidade de medida. Quantas vezes nós temos 2 quadradinhos aqui? Vamos conferir. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12. Então, se a gente fosse considerar como unidade de medida os quadradinhos, 2 quadradinhos juntos, seria equivalente a 12 conjuntos de 2 quadradinhos. Então, vamos colocar aqui 1 e o 2. E aí, agora vocês vão fazer a medida como se estivéssemos considerando 3 triângulos como unidade de medida. Ao adotarmos unidades de medidas de superfície diferentes para obter a área de uma mesma figura, chegamos a resultados corretos, porém distintos. A fim de evitar diferenças, usamos unidades de medidas padronizadas. Entre as medidas padronizadas que usamos está o centímetro quadrado, que se refere à superfície ocupada por um quadrado cuja medida do lado é de 1 centímetro. Então, esse quadradinho aqui, ele tem 1 centímetro quadrado. Por quê? Ele tem 1 centímetro aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, cada um dos seus lados tem 1 centímetro. Entenderam? Outras unidades de medida de superfície padronizadas são o metro quadrado, que é o M, com o 2 aqui em cima. Superfície ocupada por um quadrado cuja medida do lado é 1 metro. Quilômetro quadrado, superfície ocupada por um quadrado cuja medida do lado é 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro quadrado é como se nós tivéssemos um grande quadrado e cada um dos seus lados tivesse 1 quilômetro de medida.
Desmatamento da Amazônia Legal. O desmatamento é um problema grave no Brasil. Todo ano são desmatados em média mais de 5.000 quilômetros quadrados somente na Amazônia. A floresta é desmatada para a criação de gado, plantação de soja, exploração de madeira, entre outras atividades. Na Amazônia Legal, em 2015, foram desmatados 6.207 quilômetros quadrados de floresta. Essa área corresponde a aproximadamente 870 mil campos de futebol. Meninos, é muita coisa, 870 mil campos de futebol. Nós já trabalhamos em geografia e em ciência sobre o consumo consciente, que nós devemos sempre tentar minimizar o impacto das ações humanas na natureza. Então, devemos pensar bastante no tipo de produto que consumimos, de onde esse produto é retirado, como esse produto é produzido. Isso colabora com a diminuição do impacto ao meio ambiente, a partir do momento que as pessoas mudam a sua concepção sobre o consumo. Durante a aula, nós vamos responder essas questões aqui de interpretação e eu peço para vocês que realizem a atividade da página 152 a 154. Durante a aula, nós vamos corrigir e vamos realizar mais algumas atividades sobre o cálculo de área. E vocês precisam destacar do material complementar aqui, ó, páginas 7 a 11, para poder realizar essas atividades aqui, tá bom? Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à medida de área, a diferença entre área e perímetro, vocês podem me perguntar antes ou também durante o horário da aula, mas é muito importante que vocês não esqueçam das dúvidas que vão surgindo quando vocês assistem ao vídeo ou quando vocês vão realizar as atividades que eu solicitei. Eu aguardo vocês às 13 horas e muito obrigada.